Eu andei me informando, estudando um pouco sobre a construção da capela, né? E até me falaram que o Frei José Ivan Pontes foi quem começou celebrando na Casa Grande, da fazenda lá da Japuara. E ele viu a possibilidade de ter uma capela, e seu Pilfo com a família foram doadores do terreno, né, para a capela. E o Frei José Ivan começou a construção da capela, só que foi transferido e a construção foi parada. Quando o Frei Luiz Maria assumiu e terminou a conclusão da capela em 1982, sendo benta a capela pelo Frei Lucas Dolly e concelebrada essa Santa Missa pelo Frei Luiz Maria e o Frei Osmar da Silva, que ainda hoje está aqui na paróquia de São José, em 1982. Tinha sido feita uma documentação, né, pelo seu Pio, na época. No tempo do Frei Joãozinho e Frei Batista foi concluído esse documento com o Luzar de Agorete, né, que foram quem fizeram a doação no documento formal. Para que todos que um dia lerem este documento, saiba que esta capela de Japuara, consagrada aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, foi iniciada pelo franciscano Padre Frei José Ivan Pontes e concluída pelo seu confrade Frei Luiz Maria, sendo a capela benta pelo Padre Frei Lucas Dolly, então vigário da Basílica de São Francisco das Chagas de Canidé, aos 19 de setembro de 1982, dia em que celebrou, nesta capela, a Santa Missa, tendo consigo o capelão Frei Luiz Maria e Frei Osmar José da Silva como co-celebrantes. Para constar este feliz evento, fiz este ato que assino. Japuara, aos 19 de setembro de 1982. Frei Luiz Maria. A construção realmente iniciou do Velho Pio até a coberta. Tudo foi feito por ele. Então, ele concluiu como é que chama? Reerguir, né? O trabalho da igreja. Então foi um trabalho muito pesado e nesse tempo era um tempo de tudo era difícil. Certo. Certo. Aqui na comunidade passou muito padre, né? E passaram padres que passaram muito tempo, né? O Frei Joãozinho, Frei José Domingos. Frei José Domingos, o Frei Joãozinho celebrou uns tempos. Mas o que passou mais tempo foi o Frei Anicétano e o Frei José Domingos. Frei José Domingos, né? E o Padre Neri. O Padre Neri que talvez foi o primeiro capelão da comunidade, né? O Frei Anicétano. O Padre Neri. Foi. O primeiro foi não, o Padre Neri já foi. Não, o primeiro foi o Frei Anicétano. Aí ele adoeceu e morreu. Aí veio o Frei José Domingos. Frei José Domingos passou muito tempo mesmo. Aí ele saiu, o Frei José Domingos, e entrou o Padre Neri. O Padre Neri também passou um bocado de tempo. Inclusive morou muito, talvez mais de 20 anos aqui na comunidade. Gente boa demais, o Padre Neri. Pronto. A senhora lembra quais foram os padres que passaram aqui, o primeiro capelão? Eu lembro Frei Zé Maria, Frei Joãozinho, Frei Humberto, Frei Adailton, né? Adailson. E o Frei Paulo. E nosso grande amigo Jurandir, que é agora, Frei Jurandir. Que é muito linda a missa dele. O Frei Amilson também passou por 9 anos, acredito. Foi.
Antes do Frei Júlio, não, antes do Frei Paulo, eu acredito. Eu cheguei aqui vindo de Madalena e fui acolhido pelo padre Frei Lucas. Depois de Frei Batista me conseguiu a provisão como vigário paroquial. Quando eu completei os 75 anos, por lei eu devia entregar a provisão e ficar sem ela, né? E assim aconteceu. Aí me veio a lembrança de morar em algum lugar, né? Me ofereceram um terreno na Japuara. E eu aceitei. Vai ter esse momento com ela. Pouca mudança, viu? Entre os primeiros e os que ficaram, né? O conselho eram umas 10 pessoas, né? Das quais faziam parte o Luzado, o Luiz, o seu Pio também. Seu Pio, Seu Zé Pio, Ivan. Zé Ivan, né? Seu pai, né? Todos tinham alguma parte a fazer, né? Alguma Gorete, colaboração a dar, A né? Gorete do Luzardo era a encarregada da capela, a Gorete. Gorete, né? A Gorete. Vai ter esse momento com ela. Pouca mudança, viu? Entre os primeiros e os que ficaram, né? O conselho eram umas 10 pessoas, né? Das quais faziam parte o Luzado, o Luiz, o seu Pio também. Seu Pio, Seu Zé Pio. Ivan. Zé Ivan, né? Seu pai, né? Todos tinham alguma parte a fazer, né? Alguma Gorete, colaboração a dar, A né? Gorete do Luzardo era a encarregada da capela, a Gorete. Gorete, né? A Gorete. A minha ideia de padre era que o padre não devia ser só como incentivador religioso para a paróquia toda ou o lugar onde ele estava, como no caso a Japuara, né? E então eram repartidas as tarefas. Cada um ficava com uma porçãozinha, né? Um se encarregava das finanças, outro da organização, outro de catequistas, né? E assim, cada um fazia seu trabalho, né? E o padre ficava só coordenando aquilo, né? Eu aprendi na paróquia de Madalena, assim deixou o padre Vital, o meu antecessor, deixou em cada capela um conselho encarregado até mesmo dos enfermos, né? De avisar o padre com o tempo, que tinha doente para comungar, ele levava logo a comunhão, indo para lá, não é? Tinha um tesoureiro encarregado de ajuda a pessoas doentes, né? Que precisavam de viajar, de se tratar. Então, a gente tinha uma reserva para aquilo, né? E assim, tudo corria para o conselho, né? Não para o vigário diretamente, né? Todo mundo era atendido, né? O Padre Pio tinha esse sonho, né? Ele disse que ia realizar este sonho de construir a capela lá, como foi construída. Então, demos as mãos, ele e as demais comunidades, demos as mãos e tocamos para frente. No início, a evangelização era só a missa nas famílias, né? E daí, ele, com a comunidade, realizou o sonho da capela ser construída, do qual o padroeiro era o coração de Jesus, coração de Maria. Atual com a coisa. E então ele chegou mais ou menos uma hora dessa também. Ele chegou, aí fez o sistema. Fez toda a interseção entre o povo que morava aqui e as autoridades, né? Isso. É como se fosse como se fosse um intercessor mesmo, né? Um interventor, exato, vamos dizer assim, né? E é muito simbólico porque todo mundo conta que ele chegou com a bandeira branca, né? Toda aquela história. É só quem estava de fato naquele dia pode ter presenciado. De fato é que ele, o Frei Lucas, né? Foi um dos primordiais para que pudesse cessar todo aquele conflito e entrasse num fim, talvez. Realmente. Dona Gorete, o Frei Lucas celebrou aqui?
Chegou a Lucas celebrar? celebrou muito. Na igreja não. Na igreja Ele não, né? celebrava lá na Casa Grande. Na Casa Grande, né? Meus meninos, bem dois, foi batizado por ele. Foi? Sim, tinha o Frei Carlos também. Ah, o Frei Carlos Carlos. antigo, né? Não é um que tem agora não, um antigo que ele... Não é o Frei Carlos que foi pároco, não, né? Que... Não, não, ele não. Ele era o Frei Carlos antigo, que casou nós, fez nosso casamento. É, Frei realmente. Carlos é, antigo. tá Ele certo. parece que é Frei- alemão, ele. É o Frei Carlos, Ele era muito conhecido da comadre Aldenir. né? Ele tacava o cordão na gente, quando se via eu e a comadre Aldenir, tacava o cordão na gente, no meio da rua. Gente boa ele. Mas o Frei Lucas celebrou muito ali na Casa Grande. Até E como foi? o padre veio e disse que a gente tinha que ir a Canindé lá no convento, né, na secretaria lá, para assinar essa papelada que o finado Pio tinha doado o terreno, mas não tinha assinado, né? Aí já estava pronto os papéis. Aí nós fomos e assinamos, eu e o Luzar. Cheguei aqui nessa comunidade e fui convidado e acolhido por todos vocês aqui com muito carinho. Eu tento retribuir isso ao longo da minha estada por aqui. Quero louvar a Deus por cada um de vocês, por cada celebração, por cada festa nesta comunidade da Japuara. Cheguei aí conhecendo um pouco da história dessa comunidade, uma história de sofrimento, de mortes, de rivalidades, mas eu peguei a melhor parte dessa comunidade, a paz, a tranquilidade e a graça de Deus que está muito presente na vida de vocês. Então, o meu pai foi à igreja. Lá na igreja ele conversou com o Frei Luiz Maria. Ele disse: "Ei, seu Pio, isso aí não vai ter condição não, é uma coisa muito cheia de problema e nós não vamos ter como comprar um sino para a sua igreja, que agora é a nossa igreja." Então, nessa situação, o meu pai conversou com o Blaudes. Aí ele foi e disse para ele: "Meu filho, eu estou com um grande desprazer, porque fui na igreja e a igreja não me concedeu o sino da igreja. E uma igreja sem sino é que nem parece que ele disse até uma prosa, que nem um cabrito sem o chocalho." Então, aí Seu Glaudes fez a doação. ele chegou e disse: "Eu conversei com o Blaudes e ele me disse que está fazendo a compra do sino da igreja. E eu só quero apresentar para os padres quando chegar." É um dos sinos mais potentes da região, né? Pois é. Aí ele... Talvez maior, ou maior, ou talvez mesmo maior do que o da Basílica. Pois é. Aí ele disse: "Eu fiquei tão feliz que quando o sino chegou, eu fiquei tão feliz que senti um problema, assim, meio arriscado no coração, velho. Mas graças a Deus ele suportou e eu fiquei muito feliz." Ó, Walter Cruz. O Walter Cruz, quando nós chegamos lá, o Walter Cruz disse: "Seu Pio, pode entrar, a casa é sua." Aí ele disse: "Muito obrigado, meu amigo." Aí entramos, aí ele foi perguntar qual era a chegada que estava tão esperta nesse momento, porque
ele disse até assim, a palavra esperta não é outra coisa, é a situação do que está acontecendo agora. E o senhor veio me pedir uma ajuda para realmente arrumar as madeiras para iniciar. Walter Cruz na época era prefeito, né? Era, Então Walter Cruz foi um dos que contribuiu para a exatamente. construção. E fomos com o padre Frei Luiz Maria e ele pegou todos os dados da igreja, do terreno da igreja, junto com a gente. E então, esse movimento foi um movimento que fez um movimento de muita harmonia com todo mundo da comunidade. Sentia muito que a necessidade da capela, né? E teve o seu Pio que a doou o terreno e ela foi levantada toda uma doação da comunidade, né? Nós mesmo fomos pessoas que fomos tirar a madeira em riba daquele serrote, os donos da terra lá na cultura, em riba daquele serrote da Tereza. Eu lembro até das pessoas, era o finado Pio, o Chico Crente, o Zé Gerardo, da dona Maristela, o compadre de Milson, o Quincó, que hoje não estão mais aqui, mas tudo isso e eu fomos tirar, e dessa madeira já foi para enmadeirar a capela, né? E assim continuou, terminou com a doação e ainda hoje está acontecendo. Mas eu fui auxiliar bastante tempo na igreja, eu limpava, arrumava. Bastante tempo, principalmente quando sua mãe estava de resguardo. Aí eu quem ficava à frente. Aí ajudei muito nas coroações, no altar, na Virgínia, a Socorrinha, muita gente. Era muito bom. Irã, a minha lembrança e as primeiras coroações que houve na capela da nossa comunidade foi ensaiada pela madrinha Alcira. Ela hoje já faleceu. Aí ficou a dona Lourdes, fazia. E eu passei uns tempos também fazendo a coroação. A igreja não tinha traje, a gente ia no bandeiro de mãe emprestado. O altar era de madeira, de tábua que a gente fazia. Nós fazia leilão. E assim o tempo foi passando. Aí foi entrando as novas pessoas. E até hoje eu participo da igreja. Meu esposo é o tesoureiro, eu sou a secretária da pastoral. E eu estou muito feliz e também tenho muita fé no coração de Jesus. Da Japuara. Em 83, eu morava na fazenda Ipueira da Pedra. Então eu tinha um grande sonho de participar de coroação. Mas eu nunca fui convidada. No Ipu, a minha madrinha era quem ensaiava na Ipueira da Pedra, ensaiava as coroações do Ipu, mas nunca me convidou. Foi um dia, a comadre Suzana, minha cunhada, ela foi fazer uma coroação e ela me convidou. Como fazer esta coroação? Nos reunimos, programamos, né? E assim foi realizada a coroação atrás, no lado do colégio. Na época não tinha igreja. Onde fazer a coroação? Vamos fazer do lado do colégio. E juntos, nessa realização, as famílias gostaram e logo damos-se as mãos, a comunidade, né, reunidas, e a união faz a força. E a gente, reunido, deu certo, né? Eu lembro. Então, em 2004, a gente formou uma equipe, né? Foi onde, quando eu cheguei, já encontrei a Gorete, a madrinha Lourdes também já frequentava lá, mas já conheci lá, sendo coordenado pela comadre Bete. Comadre Bete e o compadre Zé Ivan. Então,
em 2004, a gente formou uma equipe, né, para ensaiar a coroação, onde foi formado pela comadre Beth, a Eraneide e essa pessoa que vos fala. Lá a gente se reuniu com os anjos, com as ofertas, e a gente articulou tudo, programou os cânticos, tudo, né? Então a gente começou a fazer bingo no jogo. Todos os domingos tinha jogo na comunidade de Japuara, e lá a gente, todos os domingos fazia o bingo para adquirir o dinheiro para comprar um pisca-pisca. Nossa comunidade de Japuara era muito pobre. Então, a dona Lúcia, do seu Eduardo, doou o pisca. Então, a gente continuou nos bingos. Aí, a gente conseguiu comprar flores. A gente comprou o microfone, que não tinha. E era um sonho que eu tinha, era de trazer um senhor lá do Bandeira, que eles faziam luminária, né, na hora da coroação, né? A coroa acendia, o coração, e tinha um arco que iluminava quando terminava de coroar. Então, nesse bingo, deu para a gente comprar tudo isso. Uma turma boa, toda vida o pessoal gostava muito de ajudar, né? E quando a gente via a dificuldade das pessoas para fazer a coroação, que era com bancos, com mesas, arranjando lençol, toalhas nas famílias para poder fazer. Aí começaram também a trazer já um altar de madeira lá da comunidade do Jacurutu, em um trator. Também era difícil, chegava, passar 2 dias para montar esse altar, e a gente foi vendo a dificuldade. Foi quando, no ano seguinte, eu já dei a ideia da gente trabalhar e fazer um altar de alvenaria. Aí, na época do Frei Joãozinho, eu falei com ele, a gente tinha se reunido no conselho, na ideia de fazer aquele altar, e o Frei Joãozinho foi e disse que não tinha condições, porque o espaço ali era para fazer um salão de catequese. Aí eu falei, mas a gente tem espaço para fazer. Foi até que com as 3 vezes que eu procurei ele, na época na catequese, ele disse, e você vai fazer esse altar com o quê? Aí eu disse, não, se o senhor der um aval para a gente construir, os doadores eu consigo. Aí na época foi justamente o padre Neri e o compadre Neto que fizeram as doações para construir o altar. Combinamos, como é que nós vamos fazer essa festa? E aí eu fui até a Dona Lourdes, uma pessoa já de experiência, né, para ajudar a Dona Lourdes. A igreja vai ser realizada, feita a capela, então precisamos fazer os festejos, né, do padroeiro, que lá não tinha, né, não tinha igreja, era só a celebração da missa. E eu gostaria que a senhora me ajudasse para a gente fazer esta festa. E sentamos, combinamos, né, temas, as comunidades que ia ser convidada, e assim foi realizado, né, com os demais da comunidade, e todos tinham gosto de ajudar. Então, com esse princípio aí, as famílias foram vendo, e todos ficaram, né, alegres, e se empenharam de ajudar. O certo de que houve a festa do padroeiro. Foi uma experiência nova para mim como coordenadora, porque na época eu não era nem coordenadora. Eu participava das missas, cheguei na comunidade, comecei a participar das missas, das celebrações, e a gente começamos também celebrando as novenas nas famílias. E um dia lá na casa do seu Alfredo, estavam rezando a novena e eu fui dar a ideia assim, já que tinha muita dificuldade para angariar recursos, por que a gente não começava fazendo, como a gente já fazia aqui na paróquia de São José, que eu já ajudava um tempo aqui na paróquia, né? Fazendo uns lanches para vender durante o mês de maio, ou na festa do padroeiro, cada um fazia uma doação, e assim a gente começou, né? Não no mês de maio, porque nesse tempo já estava nas novenas, começando no período da festa do padroeiro. Aí eu mesma fazia um creme, um arroz, um pastel, e levava para vender após a novena, na festa do padroeiro.
E foi dando certo, foi dando certo. Aí logo em seguida eu fui eleita a coordenadora da comunidade, com a outra equipe, né, que a gente não trabalha só. Eu lembro assim, que a Beth chegou aqui com um caderno para nós, Dona Lourdes, vamos iniciar a festa do Coração de Jesus? Eu digo, vamos. Aí como é que nós vamos fazer? Eu disse, Beth, nós vamos fazer o programa e vamos convidar, por exemplo, esse grupinho do Salão dos Marianos, vai uma noite vai o grupinho do Melapinto, outra noite Pedra d'Água, outra noite a Associação dos Trabalhadores. E assim nós iniciamos a primeira festa do Coração de Jesus. Tive praticamente desenganada. Foi quando começou mesmo eu frequentar nos trabalhos de pastorais mesmo, foi quando eu caí doente, vinha para o médico, e o médico praticamente me desenganou. Ele disse até que quando viesse mostrar o exame, eu acreditava que eu não estaria viva para mostrar esse exame. E eu, passando de frente à igreja de São Francisco, eu vi lá Jesus de braços abertos e eu me entreguei nos braços do coração de Jesus. Eu disse, meu sagrado coração de Jesus, eu praticamente estou desenganada, mas se eu merecer, eu prometo para o Senhor, vai começar a festa do Sagrado Coração de Jesus na Japuara. Se eu ficar boa, eu vou participar de todas as novenas, vou doar tudo que eu puder e vou fazer de tudo para não perder nenhuma novena e vou passar a festa toda de vermelho. Eu que já não comia, eu não sentia vontade de beber água, eu não comia, tinha abuso da comida. Já cheguei em casa me alimentando, o apetite voltou. E dentro de uma semana, eu recuperei o meu corpo, que eu estava quase sem poder andar. Gosto do perfil desta comunidade, perfil religioso, de oração, é uma comunidade orante, ativa, com quem está na frente dessa comunidade tem muita fé, tem muito amor, tem muita dedicação às coisas de Deus. Pois é, terminou a construção da igreja, aí o finado Pio teve um derrame, aí ficou muito doente em Fortaleza, no hospital. Aí eu fui e fiz uma promessa se ele aceitava, né? Eu fiz uma promessa para botar o nome dos padroeiros, Sagrado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. E celebrar uma missa aqui na casa para ele. Uhum. Aí eu disse a ele, olha tio, eu fiz uma promessa para o senhor, se o senhor voltasse, porque ele estava bem doentinho. Aí os padroeiros da igreja, Coração de Jesus e Coração de Maria. Ele disse assim, você leu meus pensamentos, que eu já tinha feito a mesma promessa. Aí eu disse, mas o senhor não gosta de se confessar, e eu fiz a promessa também, vai ter a missa aqui, e o senhor se confessar. Tá bom, tá bom. Aí a comadre Beth preparou tudo, né? Nesse tempo a comadre Beth já era engajada na igreja. Aí ela preparou tudo e teve a missa, e deu muita gente. E ele ficou muito feliz. Melhorando. No ano seguinte, na festa do padroeiro, a gente já fez uma mudança boa. Já fizemos, todo mundo já colaborava, as famílias já faziam suas doações, como as vilas eram divididas para poder fazer as doações, para a gente adquirir as barracas, né, as doações para a barraca. E no final da festa, a gente já fez uma melhoria na capela. Consertamos os bancos, foi a primeira ajuda que a gente adquiriu, foi logo para fazer isso. Colocar as grades na lateral da capela e o que sobrou, a gente tinha um saldo de R$400 na época. Em seguida já era eleito, já era o capelão da capela,
o Frei Joãozinho. Aí o Frei Joãozinho chegou, já foi fazer o muro da capela, aquela parte da lateral e da frente. E a gente continuou trabalhando, observando as meninas fazendo a coroação, com o Maribete, com a equipe que fazia. E a gente via a Virgínia assim, já começou também a ajudar na equipe da coroação, Gorete, uma turma boa, toda a vida o pessoal gostava muito de ajudar. Né? Nesse ano nós já estamos se preparando, já conversamos com a minha da pastoral, para a gente se organizar, para iniciar pedindo as doações para a barraquinha da coroação, da festa e também da festa do padroeiro. Hoje, né? Como não faz também tanto tempo que o senhor celebrou uma missa, né, madrinha? Talvez está com uns 5 anos ou 4 anos. 5 anos, que foi na missa de 7º dia do Bacafute, né? Foi na missa de 7º dia. A última missa que o senhor celebrou foi a missa de 7º dia do seu Bacafute, né? Exatamente. E logo depois adoeci. Logo depois... Adoeci da cabeça. Preciso operar coágulos na cabeça, né? Passou por uma cirurgia, né? E hoje estamos vendo que o senhor está bem, graças a Deus, viu? Graças a Deus o senhor... médico pensava que eu não escapava, né? Mas 2 vezes que eu fui espécie de retorno, o doutor Hugo, que me operou, ficou admirado de eu estar vivo ainda, né? E andando, caminhando no andajá, me soltava no andajá, me deu alta antes do tempo, né? E eu pensava que ia me curar logo, né? Dentro de poucos meses estaria andando, né? 2 anos. Foi 2 anos, não foi? Das igrejas paradas, sem coroação, sem a gente participar da missa nas igrejas, só pela televisão, né? Para mim foi assim, uma grande tristeza, foi muito triste, muito triste. Pois bem, o senhor foi designado a celebrar, né, ser o capelão daquela comunidade, né? Primeiro eu tomei posse do terreno, né? E fiz a minha própria capela. Futuramente, o Frei Joãozinho me conseguiu o privilégio de ter o Santíssimo na capela, meu oratório, né? Para atender a um doente ou uma precisão do Santíssimo Sacramento. E a gente só conseguiria da missa, e então teria que ser celebrada para atender, né? Ele me disse logo que eu saísse, comunicasse ao bispo que desse baixa nessa provisão, né? De ter o Santíssimo em casa. E eu fiz perto da capela, perto da minha casa, um oratório com os... Essa foi a gente até que lamentava da idade da gente não ter visto um carro dessa maneira, né? Que para a gente rezar, precisava receber ordem para ir, quando elas podiam ir, quando elas não podiam, né? Mas quando voltou, agora foi uma alegria, porque a gente já estava sabendo que estava diminuindo a doença, né? E a gente já podia se movimentar, porque a gente vive isolado, né? E nesse retorno, você estava lá presente, ajudando, como foi o seu sentimento? Quando, ano passado, fizemos o tríduo, né? Que não foi a festa. Exatamente. Eu senti uma alegria, uma emoção no meu coração, que eu chorei. Porque foi um momento muito forte, né? Um momento muito forte, apesar de durante a pandemia a igreja não era aberta, era fechada. Mas eu fiquei muito feliz de ver tanta da gente participar com a gente. Sou muito feliz em fazer parte desses 40 anos de capela do Sagrado Coração de Jesus da Japuara. Saí da igreja da Japuara, não estou mais trabalhando lá, mas eu ainda sou dizimista lá, porque eu amo o Sagrado Coração de Jesus e eu quero, assim, deixar o convite, né, a comunidade, todos os jovens da Japuara, a juventude,
participe da coroação que vai começar agora. Participe do conselho junto com o pessoal. Faça parte dessa igreja Sagrado Coração de Jesus. O que nós podemos ver é que houve um progresso grande na Japuara, né? O povo reagiu muito bem. Hoje é uma comunidade pacífica, não é mais tão pobre, e não é difícil um capelão para lá, né? Sempre a facilidade, né? Porque é perto do Canindé, como que o povo ajuda, colabora. Muita coisa feita pelo próprio povo, não pelo capelão, né? E isso é animador, que a comunidade reaja e se forme, né? Hoje a gente não ligaria ao passado a Japuara, porque a Japuara progrediu, se transformou. Hoje é uma comunidade realmente católica, o povo ajuda, cada um ajuda, e todo padre tem satisfação em estar presente lá, né? Porque sabe que o povo se comporta direito e colabora em tudo. Tanto os mais novos como os mais velhos, né? Em meu tempo só havia uma fábrica de tijolo e telhas, comandada pelo compadre Valmir Abreu. Hoje, quantas cerâmicas não tem, né? Na região. E delas importantes, que abastecem o Canindé de tudo. A mesma coisa nós notamos na parte social do povo que colabora e ajuda, em geral, né? De tudo que a gente precisa, há pessoas dispostas a ajudar nesse sentido, né? De forma que tudo é fácil na Japuara, né? E a gente faz voto de que no futuro aumente cada vez mais isso, né? Os mais novos vão aprendendo com os mais velhos a fazer a colaboração, a estar presente em todas as iniciativas, de forma que haja realmente um aprofundamento na sabedoria do povo, no comportamento do povo e na apreciação geral de cada um a respeito dos momentos centrais como a missa e outras celebrações, coroação e outras festividades que fazem na comunidade, né? Foi bom também. A senhora com o pai, né, que foram um dos casal muito importante Isso. na condução daquele trabalho de evangelização, né? Pronta. Eu queria que relatasse um pouco esse elo, né, com a comunidade, com a igreja, né? Como foi esse... E lembrou bem, né? Nesse momento nos traz emoção, né? Que foi forte. Eu não era casada, surgiu o Zé Ivan na minha vida, a gente casou e fui construir a família. Ele foi uma pessoa assim que deu muita força do meu lado, né? Que aí eu, na época sem ser casada, eu sentia aquilo, né, só, mas quando a gente casou, aí ele já começou a se engajar, desenvolver com a gente, né? E assim. Então hoje eu fui convidado a ser coordenador, hoje sou coordenador da nossa comunidade, da pastoral da nossa comunidade, onde a gente tem um conselho muito bom, já peguei, né, bem bom por conta que já estava todo formado, já estava muito tranquilo. O início foi logo quando eu comecei minha esposa, né? Ela já tinha uma caminhada de igreja, era bem participativa na igreja. E aí a gente casou e eu fui tomando aquele gosto pela palavra, pelas coisas, de dar um convite que a comunidade, que eu faço para vocês, que venham participar com a gente, venham evangelizar, venham fazer parte de uma pastoral, para que tudo venha acontecer na medida do possível como é necessário.
Eu espero que o Espírito de Deus continue iluminando vocês e que nessas 4 décadas vocês possam ter aprendido muito e ter desenvolvido muito a esperança, a paz, o amor e a gratidão a Deus pela existência. Aqui também já agradeço a todos aqueles que doaram terreno, que construíram a igreja, os padres que passaram por aqui, que deram o seu melhor. Tem uma foto, me parece que foi na inauguração da capela de 40 anos, que tem o Frei Osmar. O Frei Osmar esteve presente, ele nem lembrava mais, mas esteve presente. Parece que tinha poucos anos de ordenado. Frei Osmar, acho que 10 anos, não sei se é 10 anos, vai fazer 50 anos. Hoje, nós que fazemos parte do Conselho Pastoral da nossa comunidade, da nossa igreja, nós se sentimos muito felizes, né? E a gente sabe que o trabalho da igreja é um trabalho importante na nossa comunidade, e sabendo, né, de toda essa história, né, de evangelização, nós a gente faz o convite, convoca os jovens que participem conosco sempre, né? Porque a messe é grande, os operários são poucos e a gente tem que fortalecer a nossa evangelização para que hoje a gente possa fazer o trabalho, a nossa missão, que é evangelizar, e a gente podemos fazer isso com a presença de todos. Reconhecer e agradecer o trabalho do nosso atual celebrante, Frei Jurandir, que há 8 anos está com a gente nessa missão, evangelizando as famílias, evangelizando a nossa comunidade. A ele e a todos que passaram aqui a nossa capela, o nosso muito obrigado. 8 anos de muita prestação de serviço, né, na evangelização. Então a gente tem que agradecer muito a Frei Jurandir por esses 8 anos, com a gente aqui evangelizando, nos ajudando nas liturgias, disponível em tudo que a gente precisa. Então, nosso muito obrigado, grande pastor. A mensagem que eu queria deixar era para a juventude. Muitos deles não comandar a nossa religião hoje. Eu lembro bem que aqui, minha infância foi toda aqui, envolvida na religião, cantando na dramatização. Aí a gente se lembra como fosse hoje, né? Hoje eu estou indo no rumo dos 60, ainda estou por aqui. Aí espero também que vocês cheguem aos 60 também, animado, feliz e lutando pela sua comunidade. Louvando o nome de Jesus, o nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. E Ele é quem sustenta a gente tem aqui. Livrou da pandemia, livrou de qualquer coisa ruim. Faça isso e não desista. A comunidade era muito, eu não tenho o que dizer, tudo que se dizia, faziam, né? Eles ajudaram muito bem, entre aqui e Japuara. Era um pessoal que tinha uma união, quando era para fazer, todos ajudavam. Como ainda hoje, né? Os que têm, os que estão vivos, a juventude que tem ainda estão. E estão caminhando cada vez mais, né? E a mensagem que eu deixo é que nunca no mundo se acabe a nossa religião, a evangelização seja cada vez mais motivada e que a fé do povo cresça cada vez mais, os jovens na comunidade sejam bem estruturados dentro do Evangelho e não percam o seu ponto de partida. Essa é a mensagem que eu dei. Em 2016 foi o meu último ano na Japuara. Posso dizer que foi os anos mais felizes da minha vida. Eu vivi ali na Japuara. Muito maravilhoso,
Ali a gente era uma família, sabe? Eu quero até me emocionar porque era o meu coração que ia para ali. A comunidade era muito, eu não tenho o que dizer, tudo que se dizia, faziam, né? Eles ajudaram muito bem entre aqui e Japuara. Era um pessoal que tinha uma união, quando era para fazer, todos ajudavam. Como ainda hoje, né? Os que têm, os que estão vivos, a juventude que tem ainda estão caminhando cada vez mais, né? E a mensagem que eu deixo é que nunca no mundo se acabe a nossa religião, a evangelização seja cada vez mais motivada e que a fé do povo cresça cada vez mais, os jovens na comunidade sejam bem estruturados dentro do Evangelho e não percam o seu ponto de partida. Essa é a mensagem que eu dei. Em 2016 foi o meu último ano na Japuara. Posso dizer que foi os anos mais felizes da minha vida. Eu vivi ali na Japuara. Muito maravilhoso. Ali a gente era uma família, sabe? Eu quero até me emocionar porque era o meu coração que ia para ali. Comunidades têm, né? E assim, muito desenvolvimento. Quem disser que na Japuara tem dificuldade de trabalhar, eu digo que não, porque lá é uma comunidade que eu só tenho a agradecer a Deus o aprendizado que eu tive naquela comunidade, porque é um pessoal muito, muito bom. Então, de parabéns, eu rezo e peço a Deus que estas pessoas continuem cada vez com esse gosto de ajudar as pessoas e que cada vez mais pessoas se engajem, não só na parte social, mas também na parte religiosa da nossa capela. E agora peço ao Deus da vida que conceda a todos vocês a graça da felicidade de ser cristão, a alegria de ser cristão, a alegria de fazer parte dessa comunidade. Essa comunidade é tão querida que às vezes eu encontro pessoas em Fortaleza que são daqui e que às vezes dizem que tem muita vontade de vir à missa aqui. E quando estão de férias, até participam da missa aqui em Japuara. Que a bênção de Deus desça sobre todos vocês, que essa comunidade cresça na justiça, no amor e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.